cobertura da imprensa brasileira sobre a Amazônia eu acho que é bastante boa. Talvez a grande dificuldade exista em relação à complexidade do assunto. Quer dizer, normalmente há uma disputa de números, de desmatamento, e para o leigo e para o jornalista às vezes é difícil entender e decifrar. Mas eu diria que nesses últimos anos a imprensa brasileira amadureceu muito em relação à questão da Amazônia, a ponto de compreender do que está se falando, o que está em jogo e qual a importância da Amazônia para o Brasil e para o planeta. Você está falando especificamente a respeito ao desmatamento ou à Amazônia em geral? Estou falando basicamente em relação a desmatamento. Em relação à Amazônia, eu já acho que a questão é mais desafiadora. A Amazônia é um mundo e eu acho que o Brasil não conhece esse mundo e a imprensa brasileira também não conhece essa matéria como deveria. Isso explica, talvez, as dificuldades em você compreender que a Amazônia merece uma estratégia muito particular e ela tem que estar na agenda da imprensa para estar na agenda do Brasil. A cobertura sobre a Amazônia exige, em primeiro lugar, a questão da economia. Quer dizer, o que representa a Amazônia na economia do Brasil e do ponto de vista do planeta, o que representa a Amazônia em termos de mudança do clima, em termos de biodiversidade e de potencial. E também em termos de política, porque a Amazônia há um ressentimento daqueles que vivem lá de que a Amazônia não tem uma percepção política como deveria ter dos governantes, ainda que a representação política da Amazônia no Congresso Nacional é bem significativa.